Bom dia, gente. Vocês estão no canal Ainda Democracia e eu sou o Sanger Nogueira, professor de História. Hoje, turma, eu quero fazer um vídeo especial com vocês, porque eu ainda quero voltar ao tema lá do Escola Sem Partido, só que eu quero fazer um pouco diferente. Vocês já sabem a minha opinião sobre Escola Sem Partido, só que agora eu queria analisar a partir de um personagem do cinema, um personagem que marcou muita época, né? Épocas passadas, que é o personagem do Robin Williams no Sociedade dos Poetas Mortos, o professor John Keating. Qual que é a proposta? É tentar analisar se esse personagem, o John Keating, poderia ser possível em um mundo governado pelas regras do Escola Sem Partido, ou se esse personagem teria problemas. Para quem não sabe, depois vou colocar o link aqui do resumo do filme. O Sociedade dos Poetas Mortos foi um filme fundamental para que jovens se tornassem professores. Fala de uma escola de elite, lá na década de 50, em que só aceitavam homens. E que nessa escola era destinado para formar a elite do país, né? No caso, só que o que acontecia? Os jovens ali, eles não tinham a opinião própria. A opinião deles, o futuro deles era definido pelos pais. Tipo, meu pai é médico, então logo meu filho também vai ser médico. Meu pai é advogado, meu filho vai ser advogado. Então, o que acontece? Eram jovens extremamente oprimidos pela opinião dos pais, não tinham opinião própria, né? O professor vai lá dando aula de literatura, só que aos poucos o professor começa a colocar, a usar suas aulas para falar que os alunos deveriam pensar por si mesmos. Que tem até a famosa frase, né, o Carpe Diem. E isso é ressignificado pelos alunos justamente como o fato de que por serem pessoas, eles poderiam saber o que eles querem e se aquilo fosse de encontro com o que os pais quisessem, os pais deveriam ceder a opinião dos alunos, dos filhos, né? Então, obviamente, o filme é sensacional, eu recomendo que vocês assistam. Mas não é, eu não quero fazer aqui um filme, não vou dar spoiler do final do filme, que é muito interessante. O que eu quero conversar com vocês é o quê? O personagem do Robin Williams, o John Keating, com essa abordagem de fazer as pessoas pensarem naquilo que elas querem, isto pensar por si mesmos. Isso poderia ser enquadrado pelas regras do Escola Sem Partido como doutrinação? Essa é a grande questão. Como eu já disse nos vídeos anteriores, turma, eu acredito que Escola Sem Partido é um equívoco enorme. Do jeito que ele está estabelecido, ele não conceitua o que é doutrinação. As leis, os parágrafos da lei, do projeto de lei, deixa tudo em aberto, ou seja, tudo pode ser colocado como se fosse doutrinação, e o professor pode ser responsabilizado por isso. No caso, se a gente for pegar o artigo e ler, tá lá no seu artigo que o professor deve respeitar a formação moral do aluno e de sua família. Nesse artigo, pessoal, o John Keating poderia se dar muito mal. Por quê? Vamos pegar de novo no filme. Jovens, se o pai chega e fala, eu quero que meu filho seja médico. Se você está ensinando algo para o meu filho que vai fazer ele pensar por si mesmo e ele resolva, sei lá, ser artista, você está indo contra a convicção moral da minha família. Na minha família só existem pessoas médicas que fazem medicina, que fizeram medicina. Então, a aula que o senhor está dando sugeriu ideias na cabeça do meu filho e agora essas ideias que estão na cabeça do meu filho estão em xeque com as ideias que eu, pai de família, acredito. Logo, houve uma doutrinação. Logo, o professor John Keating poderia ser processado pela Escola Sem Partido. Então eu estou usando o professor John Keating, do Robin Williams, porque é um personagem que todo mundo que assistiu o filme tem uma simpatia pelo personagem, porque ele está fazendo as pessoas pensarem por si mesmo. E quando você tem essa pretensão de fazer as pessoas pensarem, o pensamento das pessoas já não é do seu controle, não é? Ou seja, o objetivo da aula é estimular o pensamento crítico. Só que a gente não tem controle desse pensamento crítico, né?
Essa é a questão que o Escola Sem Partido não consegue perceber, e se percebe, ignora. Que é a questão de que os adolescentes têm opinião própria. E a opinião dos adolescentes não é um reflexo da opinião do professor. Isto é, vamos supor que o John Keating quisesse colocar a ideia de que a cor mais bonita é azul. Ele conseguiria fazer isso, ele poderia até expressar, ó, na minha opinião, a cor mais bonita é azul. Mas ele conseguiria colocar na cabeça dos alunos que a cor mais bonita é azul? Ou alguém poderia falar que era amarelo, ou rosa, ou vermelho? Porque para o Escola Sem Partido, gente, o professor é o todo-poderoso da sala de aula. Isto é, ele consegue colocar ideias na cabeça dos alunos sem que os alunos percebam. Na verdade, o que ocorre de fato é que o professor enuncia uma ideia, qualquer ideia, e o aluno interpreta aquela ideia de acordo com os desejos do próprio aluno. Por exemplo, isso é muito curioso. Quando você dá aula sobre iluminismo, você fala, você tem que pensar por si próprio. Você tem que questionar a autoridade. A autoridade não racional deve ser questionada. E aí, muitas vezes, os alunos, para sacanear os professores, começam a pegar as regras da escola e começam a ver se as regras da escola têm, é racional a autoridade ou não é racional. Tipo, vamos supor, faltou o professor, em vez dos alunos ficar de horário vago no pátio, eles têm que ficar na sala. Aí as pessoas questionam, mas qual é a racionalidade disso? Se não tem professor, vamos ficar no pátio, que a gente vê as pessoas, vê as coisas, tem mais lugar para andar, e etc. Ou seja, os alunos pegaram aquilo que estava na aula do iluminismo, né? Questionar a autoridade, se a autoridade não é racional, você deve questioná-la, e usaram isso na sua própria vida. Isso é um problema? Para o Escola Sem Partido mas aí que vem justamente a questão. O Escola Sem Partido deseja um conhecimento que não interfira nos jovens e nos adolescentes. Isso não existe, gente. Todo conhecimento interfere na vida, né? Então, eu estou usando esse exemplo aí do Sociedade dos Poetas Mortos, justamente para a gente questionar que esse projeto, gente, é um problema enorme, porque ele não vai aquilo que as pessoas acham que ele vai fazer, as pessoas que são favoráveis, ele não vai fazer. Ele vai apenas estabelecer a censura. Isto é, como a gente não tem controle sobre aquilo que o aluno pensa, a melhor maneira é não falar sobre isso. Então a gente vai deixar de falar sobre coisas. E se deixar de falar sobre coisas, muitas das vezes os alunos vão ter um conhecimento deficitário sobre as coisas que não foram ensinadas. E vocês acham, tem uma cena no Sociedade dos Poetas Mortos que ilustra muito bem. O diretor da escola é um cara meio conservador, né? E ele uma hora chega no John Keating e nem é o diretor da escola, é um outro professor. Tem muitos professores conservadores, né? Tem pessoas que acham que todo professor é esquerdista, tá bem enganado. E aí o professor chega pro John Keating e fala, olha, tô vendo aqui que você tá, os alunos gostam da sua aula, eles estão pensando, eles estão achando que são poetas, eles estão achando que eles podem fazer tudo. No momento em que eles perceberem que eles não são poetas, que eles não podem fazer tudo, os alunos vão odiar você, professor John Keating. E aí o professor fala, olha professor, quem sabe eles não podem ser poetas, eles podem ser aquilo que eles desejam ser. Ou seja, há esse choque de concepções sobre o que é educação, né? E infelizmente a gente está perdendo esse debate, porque eu até acredito hoje que se as pessoas hoje do Escola Sem Partido assistirem Sociedades Poetas Mortos, eles vão colocar o John Keating na fogueira. Porque falar, aí, viu, isso que é doutrinação aí. Por que o professor está falando carpe diem? Ele deveria estar falando respeitar pai e mãe. Por que ele está falando para pensar por si mesmo? Ele deveria estar falando, o seu pai sabe o que é melhor para você. Ou seja, você está impedindo um aluno de pensar por si mesmo. Isso pode trazer grandes consequências. E aí, vocês concordam? Vocês discordam? Gente, aqui é o canal Ainda Democracia. Eu peço para vocês
Tá tendo um aumento a visualização, né, dos vídeos. E eu peço para vocês se inscreverem na página, ainda é Democracia, colocar o like lá e compartilhar com os amigos. E coloque a sua opinião aqui embaixo. Então, gente, eu vou nessa. Até a próxima e fui!